A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja veio, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, luz de luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida.
Amém, igreja? Eu gostaria que vocês dessem uma grande salva de palmas para o nosso jovem. Vamos dar honra a quem merece honra. Bendito seja o Senhor. Obrigado, jovens. Obrigado, Patrícia. Deus nos continue abençoando. Amém? Estou muito feliz. Eu sei que Deus pode fazer grandes coisas através dos nossos jovens. Os jovens do Senhor. Eu tenho a plena certeza que Deus irá tocar essa nossa geração através dos nossos jovens. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas. Vocês baixam com tempo. Creio plenamente nisso. Como a Larinha falou, hoje é um culto muito especial. Estamos felizes, é o nosso primeiro culto missionário no ano de 2014. E o propósito disso é nós continuarmos divulgando essa consciência missionária que já tem esta igreja. Graças a Deus pela visão missionária que Deus tem posto no coração do pastor Antônio. Temos feito isso graças à generosidade dos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe durante este culto e que cada vez mais, nós venhamos crescer nesta consciência. Amém? E hoje nós temos um pastor que nos visita, o pastor Cornélio. Pastor Cornélio, ele é pastor na igreja presbiteriana em Long Island, a qual meu irmão também é membro desta igreja. Foi assim que nós nos conhecemos por telefone, foi uma grata satisfação conhecê-lo pessoalmente. E gostaria de convidá-lo já, pastor Cornélio, por favor. Pastor Cornélio, ele é um pastor que divulga essa consciência missionária. Ele vai falar um pouquinho do trabalho que ele tem feito, mas é um homem trabalhado no campo. Conversamos pouquinhas coisas ali e já nos identificamos um pouco da visão. Essa visão, ele trabalha com jovens e eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. Pastor Cornélio. Bem, querido, obrigado. Fico feliz de estar com os irmãos. Quero saudar a todos com a bendita paz do Senhor. Amém. Eu sou Cornélio Castro. Se você procurar Pastor Cornélio no Facebook, você não vai achar. Mas se você procurar Dom Castro, era o nome que eu tinha lá no Paraguai, um país muito católico, e me identificavam como Dom Castro. Dom é Senhor, né? Senhor Castro. Obrigado, querido. Essa água vai ser preciosa. Porque a minha igreja não acredita, mas eu tenho medo de público. Eu só estou aqui porque Deus me chamou mesmo. Eu tremo muito para estar aqui. E Moisés era gago, o outro não sabia, o outro não podia. E eu, quando eu vejo o público assim, falei, meu Deus, o que eu vou falar? E essa aí me dá uma hipoglicemia, me dá uma secura na boca. É só para você ver que aquela luta que você tem, você pode vencer. Amém. Eu já tenho 22 de estrada e só a misericórdia de Jesus pode explicar esses 22 anos de estrada. Amém. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero cantar com os irmãos. Os irmãos gostam de cantar, não gostam? Há um texto de Zacarias, o irmão pode pôr aí na plana para a gente? Há um texto de Zacarias, que Zacarias 8,5 diz que as praças da cidade se encherão de crianças. Eu fico feliz quando eu posso pensar que a criança, ela alegra o nosso coração, mas ela também pode alegrar o coração de Deus. Já pensou uma praça cheia de crianças? Eu fui pastor num lugar que perseguia muito o evangelho, e eu comecei a jogar bola com algumas crianças. E jogando bola ali, ensinando que eu também quis ser jogador de futebol, por um problema no joelho não deu certo, aí a barriga foi crescendo um pouquinho e atrapalhou tudo, né? Mas o problema no joelho me impediu disso, porque o Senhor já tinha outro plano para o servo dele. O fato é que começamos a jogar bola com essas crianças, e essas crianças começaram a ver que podia jogar bola e ser de Jesus, podia ser do time campeão, do time mais que vencedor. E assim, entre o primeiro e o segundo tempo, já que era uma proibição ir jogar bola com o pastor, aquele pastor barbudinho, né? Então, já que era proibido, as crianças iam só para jogar bola, quer dizer, não podiam ir na igreja do pastor, mas podiam ir jogar bola com o pastor. E ali, entre o primeiro e o segundo tempo, tem uma aguinha gelada, não tem? 45 minutos, a minha esposa chegava com um biscoitinho, com um suquinho, e a gente sentava e contava uma história bíblica para aquelas crianças, e de repente aquilo foi amontoando de criança, foi enchendo de criança, e os pais vão vindo atrás, o que está acontecendo com meu filho? É a bênção de Deus chegando através das crianças. Amém. Então eu queria ensinar para você uma música, depois nós vamos dividir em 3 vozes, porque vai ficar um coro celestial. Tenho certeza disso.
Só pegar o tom aqui. As praças da cidade se encherão de crianças. Isto ocorrerá quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas. Às vezes me falta respiração, mas nós vamos tentar cantar. Pode ser? As praças da cidade se encherão de crianças. Isto ocorrerá quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas. De novo, para a gente poder dividir as 3 vozes. Vamos lá. As praças da cidade se encherão de crianças. Isto ocorrerá quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas. Muito bem. Agora nós vamos dividir em 3 vozes. Eu vou ficar com esse grupo aqui até no rumo da nossa câmera ali. Então, esse primeiro grupo aqui até no limite da nossa câmera. Esse grupo aqui até no limite da câmera. E aqueles 2 grupos, depois da câmera, é o terceiro grupo. Pode ser? Você vai cantar isso que você aprendeu. Eu vou cantar com você, só que eu preciso de cantar com o outro grupo. Então, você começa e continua. E eu vou começar com o outro grupo, e vocês continuam, e eu vou começar com o terceiro grupo. Vamos tentar? Vamos lá. Depois tem uma segunda parte também muito gostosa, que Deus há de nos abençoar com esta música. Vamos lá? As praças da cidade se encherão de crianças. As praças da cidade se encherão de crianças. Muito bem, ó. Isto ocorrerá quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas. Ok? Então vamos começar de novo. As praças da cidade se encherão de crianças. As praças da cidade se encherão de crianças. As praças da cidade se encherão de crianças. Isto ocorrerá quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas. Ok, agora eu vou pegar o violão. E com o violão vai ser mais... A palavra de Deus diz que as praças da cidade vão se encher de crianças. Dá licença aqui, meu irmão. As praças da cidade se encherão de crianças que nelas brincarão e se alegrarão. Isto ocorrerá quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas. O vento sopra onde quer, nosso Deus age como quiser. Há uma brecha, mas há esperança, levar Jesus Cristo a toda criança. O vento sopra onde quer, nosso Deus age como quiser. Há uma brecha, mas há esperança, levar Jesus Cristo a toda criança. As praças da cidade se encherão de crianças. Isto ocorrerá quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas. Falarmos de Jesus a todas elas. Quando Deus quer, não há quem segure. Quando Deus age, não há quem impeça o avivamento e a salvação das crianças de nossa nação. As praças da cidade se encherão de crianças. Isto ocorrerá
Quando eu e você falarmos de Jesus a todas elas, falarmos de Jesus a todas elas. Obrigado, Marão. Existe tanta gente vivendo na escuridão, na vida de pecado, num eterno apagão. Vivem desesperados, sem Jesus, sem salvação. Mas existe tanto crente escondendo o seu talento. Não falam de Jesus, pois fazem racionamento e precisam urgentemente de um grande avivamento. Desperta, ó igreja, chega de apagão. Jesus nos confiou a grande comissão. Desperta, ó igreja, vamos levar esta luz. Nada de racionamento, proclamemos Jesus. Mas existe tanto crente desejoso de levar a luz do Evangelho a todo lugar. Investem o seu dinheiro, investem na intercessão, para eliminar em toda a terra o apagão. Levantai os vossos olhos, eis a exortação, pois existem tantos povos ainda na escuridão. Basta de racionamento, deixa a tua luz brilhar. Brilha forte, brilha longe, pra Jesus glorificar. Desperta, ó igreja, chega de apagão. Jesus nos confiou a grande comissão. Desperta, ó igreja, vamos levar esta luz. Nada de racionamento, proclamemos Jesus. Vamos repetir isso? Nada de racionamento, proclamemos Jesus. Aleluia. Ao Senhor seja a honra e a glória. Meu querido, minha querida, nós estamos aqui também para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre o centro dos nossos cultos e hoje, em nome de Jesus, não vai ser diferente. Nós vamos lê-la. Queria dizer que eu sou casado há 24 anos, estamos indo para o 25º ano de casamento. Quero dizer que eu casei com uma paraguaia. Na minha época de adolescente, jovens brasileiros iam ao Paraguai para fazer compras. E eu fui e trouxe a minha esposa, né? As pessoas traziam videocassete, a videocassete era top, era o máximo, né? Eu fui lá e não consegui nada, eu consegui só uma esposa. E não precisei de passar para frente, ela está comigo até hoje. Amo demais de paixão a minha mulher. Todo mundo fala que esse casamento é um negócio, gente, casamento é uma bênção. No Senhor é gostoso demais. Cada dia que passa eu quero estar mais perto dela. Eu viajo muito, mas eu falei, Senhor, para essas viagens, eu quero ficar junto com a minha esposa. Nem sempre ela pode estar comigo, né? Mas eu louvo muito a Deus pela vida da Emma, uma pessoa preciosa. Ela é missionária numa agência. Ela criou um sistema de comunicação para uma agência missionária e ela hoje gerencia um site, faz uma revista para uma missão. E esteve agora na inauguração de um Novo Testamento no Amapá, no norte do Brasil, o Novo Testamento na língua Wayampi,
e foi uma bênção, um presente de Deus para ela, que tem noticiado, tem falado disso, e eu louvo muito a Deus pela vida dela. Nós temos 2 filhos nossos, e uma filha que Deus nos deu no ano passado, por causa de uma morte na família. Acabamos tendo que adotar uma pessoa de 15 anos, uma menina muito bonita, muito querida, e está conosco. Então hoje somos uma família de 5 pessoas, e essa família tem servido ao Senhor, e tem sido uma bênção, graças ao nome do Senhor. Bom, isso é um pouco de mim. Eu trabalho na cidade de Southampton, o nosso templo fica em Sag Harbor, mas eu moro em Hampton Bays, ali naquela região dos Hamptons, ali ao extremo leste da ilha de Long Island. E eu queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia. Eu pareço velho assim, gente, mas eu só tenho 50 aninhos. Eu estou começando a minha mocidade. Eu descobri que até os 45, 50, eu fui querendo buscar coisas. Agora eu descobri que eu posso, com muita experiência, usar tudo com muita felicidade, com muita alegria, né? A gente começa a valorizar mais. Hebreus capítulo 12. Eu quero dizer para você que missões é um projeto de Deus, e que agora é a nossa vez de fazer missões. Nós vimos aqui os jovens fazendo um trabalho muito bonito, e esse trabalho é exatamente aquilo que a igreja tem deixado de fazer. A igreja tem deixado de se preocupar com aquelas igrejas menores que menos têm, aqueles países mais carentes, e tem se preocupado consigo mesmas. E o diabo tem ceifado vidas, o diabo tem derrubado igrejas, o diabo tem derrubado pastores, casais de pastores já não estão mais juntos, e aí começa aquela confusão no meio do povo de Deus. Por quê? Porque nós não estamos entendendo que agora é a nossa vez. Nós não entendemos. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que é por meio da igreja que a multiforme sabedoria e graça de Deus será dada a conhecer aos principados e potestades. Ou seja, o demônio vai ficar com um nó na cabeça quando a igreja agir como igreja, porque ela age com a multiforme graça de Deus. O diabo vai ficar doidinho, igual esses meninos que trabalharam aqui, e trabalharam bem. Aqueles que representaram o reino das trevas, né? Nem todo mundo quer fazer isso, mas é assim mesmo. Quando a igreja se une em louvor e adoração, em comprometimento, meu irmão, ela entendeu, agora é a minha vez. Não tem que ficar esperando, quando era na época do pastor fulano, aquele pastor. E você, o que você fazia na época dele? E o que você está fazendo agora, na época do atual pastor? O negócio é comigo, o negócio é contigo, agora é a nossa vez. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, é a tua palavra aberta, e nós queremos em nome de Jesus ouvir o Senhor, com poder e graça, quebrando corações, restaurando, abrindo os olhos, Senhor, os olhos do coração, abrindo, Senhor, o entendimento para que a gente possa entender que agora é a nossa vez. Nós queremos sair daqui melhores hoje, queremos que o Senhor melhore a nossa vida espiritual, queremos que o termômetro espiritual, que é a tua palavra e o teu Espírito em nós, possa o Senhor nos abençoar e mostrar que nós estamos crescendo em graça, crescendo no conhecimento, crescendo, Senhor, em tudo para a glória e honra do teu nome. Fala-nos ao coração, nós oramos humildemente e pedimos para a expansão do teu reino, pedimos para a glória de Jesus, que assim seja, no nome dele, amém, amém. Meus irmãos, eu quero começar o meu sermão falando de uma parábola. Certo senhor, ele começou a andar, vamos lá?
Isso. O Senhor, ele começou a andar num lugar muito bonito, e ele começou a ver umas plantas, uns pés de laranja. A princípio ele achou que era um pezinho ou outro só, mas ele começou a ver que era uma imensidão de laranja. Ele começou a andar, e de repente ele chupava uma laranja, ele via uma caída no chão, aqui e ali, mas ele ficava feliz, porque aquilo foi crescendo, mas de repente ele olha para o lado e não vê ninguém catando aquelas laranjas. E ele começa a ver que aquelas laranjas caíam no chão, e de repente estavam se apodrecendo. Ele olhava para o lado e não via ninguém, e falou: meu Deus, cadê o povo? Cadê alguém para me ajudar a catar essas laranjas? E ele começou a pensar: como é que pode ser isso? Não pode, tanta perda, tanta coisa perdida. E ele ficou mais triste ainda quando ele foi andando, vendo laranjas nos pés, laranjas perdidas no chão. E de repente, lá na frente, ele ouve alguma voz. E ele vê um galpão muito grande. E aquele monte de gente, foi só uma gráfica que eu coloquei para exemplificar. Aquele monte de balaios, aquele monte de cestos ali, ou canastos, ali do lado. E aquele povo aprendendo como catar laranja. Eles já estavam na 38ª lição. 38 lições, como catar laranja. Você não pode pegar assim, você tem que pegar assim. Você não pode cortar assim, você tem que cortar daquele jeito. 38 sábados ali, ou 38 domingos, ou 38 segundas-feiras, eu sei lá que dia que era, que eles se reuniam para aprender a catar laranja e laranja perder. Essa parábola me faz pensar na nossa vida como igreja. Já chega de estar aprendendo. Nós precisamos de aprender a cada dia mais, sem dúvida. Mas catar laranja é questão de pegar e oferecer, vitamina, bênção, é questão de usufruir, é questão de vender, é questão de mantimento. Mas não é assim que muitas vezes nós temos nos comportado com respeito ao nome de Cristo. Um sujeito que tomou posse da Coca-Cola Company em 1943, antes da metade do século passado. Coca-Cola, eu me lembro que ainda agora nos anos, eu nasci em 63, nos anos 70, 80, quando eu tomava assim, porque tinha que ter dinheiro para comprar. Agora não, agora já virou um produto, né? Todo mundo tem acesso. Mas aquele homem, em 1943, ele disse: onde houver uma pessoa nesse planeta, essa pessoa vai provar o meu produto. E eu fico pensando naquela palavra de Jesus que disse que os filhos das trevas são mais inteligentes, mais astutos, mais atirados, mais frontais do que os filhos da luz. Me entristece. Não a palavra de Jesus em si, mas o fato de sermos tão atrasados, tão medíocres em nosso pensamento e em nosso caminhar. E de repente nós podíamos estar já catando laranja, glorificando o Senhor. Podíamos estar fazendo muito mais, mas nós estamos ainda na 38ª lição, e na próxima vai ser mais importante a lição, hein? Próxima, por favor. Missões, irmãos, é um projeto de Deus em que a igreja leva luz aos que estão em trevas. Quando nós falamos de missões, nós não estamos falando de uma moda que o pastor inventou. Jesus Cristo disse, foram as últimas palavras de Jesus, mas antes das últimas palavras, ele ensinou os seus discípulos, ele os enviou de 2 em 2, e ele disse: olha, vocês vão pregar esse evangelho do reino, e aquele que crer será salvo, e vocês vão tanto em Jerusalém como na Judéia e na Samaria, e eu estou convosco todos os dias, e vocês vão receber o Espírito de Deus. Nós nos reunimos, nós sabemos o que é isso, nós temos a palavra, mas de repente o mundo está em trevas ainda. O mundo está em trevas, tanta treva. Como é que pode ser isso? Missões é um projeto de Deus em que a igreja leva paz aos que estão em guerra. Meus irmãos, nós temos visto tantas guerras, nós temos visto tanto dissabor, mas não é só lá no Afeganistão, é aqui dentro das famílias. Ontem na minha igreja, uma pessoa
participa muito pouco, mas está ali de vez em quando, me disse: pastor, pelo amor de Deus, estamos em crise, ou eu vou morrer ou eu vou matar. Falando do marido, falando da esposa. Sabe o que é isso? Isso é guerra. É porque Jesus, o príncipe da paz, não reinou ali ainda. E nós estamos falando a cada dia: olha, essa é a palavra de Deus. Você quer receber a Jesus no seu coração, o príncipe da paz? Nós temos que continuar falando. Só que existem países que estão fechados, e aí a guerra é mais tensa ainda. Missões é um projeto de Deus, em que a igreja leva luz, a igreja leva paz, e a igreja leva próximo, leva esperança aos que estão desesperados. Meus irmãos, é notável. Ontem eu vi uma pesquisa, não sei se foi no Yahoo, num dessas redes aí, mas que no Brasil, um país tranquilo, que não vive revolução, o estado de ansiedade e de estresse dos jovens adolescentes é o mesmo ou maior do que dos jovens no estado em guerra. As pessoas estão desesperadas, mas os jovens se desesperam porque hoje a menina de 11 anos, eu já não aguento mais esperar o meu namorado. Quem será? 11 anos. Meu Deus. Quando eu tinha 11 anos, eu tinha vergonha de menina. A menina bonita chegava assim, você ficava pálido. Hoje não. Hoje o menino de 11 anos já está querendo saber com quem ele vai se casar. E aí vai gerando esse estresse, vai gerando essa desesperança, porque não é a hora, não curtiu a sua infância ainda. 12 anos, nós já chamamos de pré-adolescente, mas nem adolescente é ainda. É muita desesperança. Missões é um projeto de Deus em que a igreja leva esperança e também leva, próximo por favor, leva amor aos que estão traumatizados. Queridos, quantas pessoas estão traumatizadas, estão paralisadas? Esses dias eu estava no dentista, esses dias não, já tem mais de 6 meses, porque tem 6 meses que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu estava no dentista e de repente alguém tocou a campainha, por causa de assaltos, ali é uma fortaleza, né? Então tudo com câmera e tal, e etc, ele tem que se identificar. E tinha uma pessoa do nosso lado, pessoa que se dizia evangélica. Eu acredito nisso, posso entender, mas é difícil para a gente julgar, mas é complicado para entender, digo assim. Essa pessoa ficou num desespero, porque ela tinha síndrome do pânico, estava traumatizada. A pessoa só bateu na campainha lá, ou para ser atendida, ou para entrar, era alguém, eu não sabia quem era. Mas aquela mulher já entrou em pânico ali dentro, junto com a gente ali, que não sabíamos da história. Aí o dentista explicou que aquela mulher tinha síndrome do pânico, e aí cata daqui, pega pedaço dali, ajuda daqui, segura de lá. Aquela confusão, porque as pessoas estão traumatizadas. Você já tentou conversar com uma pessoa refugiada de guerra? Você já tentou conversar com algum irmão nosso de Cuba? Irmão que está lá. Conversei com 2 ultimamente. Irmãos que têm vivido uma apreensão no coração, tem uma esperança no coração de que Deus há de soprar favoravelmente e libertá-los daquela prisão. Mas, de repente, ela estava andando comigo em São Paulo, uma irmã que eu recebi em São Paulo, oriunda de Cuba, para fazer um trabalho lá com as mulheres. Essa mulher, de repente, eu sinto que tem alguém me vigiando. Ela se sentia nas ruas de Cuba, onde o governo vigia a cada passo daqueles que não são do partido da Revolução. As pessoas estão traumatizadas. Eu estou falando de pessoas crentes também. Então, quando você pensa em missões nesse projeto de Deus, você está pensando em levar tudo isso. Vamos ver se tem mais algum item. Levar água ao sedento e o próximo item, pão. O pão da vida aos que têm fome. Queridos, esse é um quadro. Só que a igreja tem o privilégio de levar estas bênçãos. Nós somos privilegiados em levar. Estava contando para o pastor Valdemiro ali, que quando eu era jovem, nós não tínhamos muito dinheiro assim para passeio,
vida no Brasil, uma vida pacata, uma vida... Mas nós começamos a vender camiseta, eu sou músico, tenho meus CDs gravados. Na época eu tinha o long play, aquele CDzão grande, né? O CD já foi maior, viu, gente? Ele vai diminuindo agora tem CDzinho pequenininho. Mas eu vendia os meus long plays, eu vendia tudo isso, e a gente juntava dinheiro para a gente encher a mochila de Bíblia, de Novo Testamento, e sair pregando o Evangelho de cidade em cidade, nas nossas férias. A gente não tinha dinheiro para ir para a praia, tinha que alugar, era muito caro, a vida muito custosa. Então nós vamos sair, conhecemos toda a Cordilheira dos Andes, pregamos em tribos indígenas, corremos da polícia aí no Sendeiro Luminoso, na época no Peru, em 86, 87. Foi uma aventura muito maluca. Se você me pedir uma foto disso, eu não tenho, porque nem dinheiro para a máquina fotográfica a gente tinha. Mas a Bíblia, a mochila estava cheia de Novo Testamento. Estava cheia de folhetos. A gente entrava em escolas, entrava em hospitais, entrava na rua, enfim, debaixo de pontes. A gente fazia e acontecia. Porque nós entendíamos que nós tínhamos um privilégio de levar isso. E sabe qual o nome que eu recebi na minha igreja? O turista de Jesus. Ô, bênção. Eu fiquei tão orgulhoso desse negócio. E Deus sabe que eu não fui para fazer turismo, mas quando eu estava de férias, eu ficava ali chupando o dedo, ia para a igreja, voltava, ficava ali. Agora não, eu sou um turista e eu levo a palavra do Senhor nas minhas férias. Eu estava dizendo para ele que isso começou com um grupo de jovens. E esses jovens começaram a voltar e começaram a botar fogo nas suas igrejas. Não literalmente, viu, pastor? Fica tranquilo. Mas aquilo começou a incendiar os jovens de dentro para fora, o Espírito de Deus, e jovens que eram líderes, chefes aí, na USE Minas. Não, eu quero ir para o seminário, eu quero servir o Senhor me chamou, é isso aqui que é a minha convicção. E até hoje estão servindo ao Senhor. Eu fui o último deles, que pensei que eu não ia ser pastor, eu tenho muito medo de público. Eu achei que eu não ia ser, vou só tocar mesmo e vou pregar. Eu já ajudava muito o pastor, era o braço direito do pastor, mas eu fui o último. E aí quando eu me rendi, falei, louvado seja o teu nome, é a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que tem é não lutar contra o chamado de Deus. Mas, queridos, aqueles jovens entenderam esse privilégio. Missões é um projeto de Deus em que nós vamos levar. Walter, um soldado peruano, eu acho que ele era maior do que eu. Acho não, com certeza. Aquele brutamontes, um dia 14 graus abaixo de zero, nós perdemos uma conexão de barco com trem. O fato é que nós tivemos que ir para um lugar e eles colocaram a gente para dentro de um quartel, que era um lugar muito perigoso, onde o Sendeiro Luminoso atacava muito. Nós começamos a pregar para os soldados que estavam ali. Fizemos uma fogueira, um frio, 14 graus abaixo de zero. Não tinha essa calefação que nós temos aqui, confortável nos Estados Unidos. E a gente, às vezes, fazendo exercício assim, para ver se o osso não congelava, né? Quem estava ali naquela situação e mexendo, mas pregando o Evangelho para ele, ele disse: Cornélio, me estás dizendo que há solução para mi trauma, para mi problema? Eu já matei pessoas em nome do governo por causa do Sendeiro Luminoso. Nós vivimos uma guerra interna. Há solução para a minha vida? E de repente começamos a falar para ele. E aquele jovem então chorando, brutamontes daquele homem, chorando, pedindo a Jesus para entrar no coração dele, para governar a sua vida, a sua família. Ele queria ter paz, ele queria dormir bem, ele queria ser de Jesus, ele queria uma nova vida. Queridos, agora, próximo slide, por favor. Agora é a nossa vez. Há um texto de Provérbios que está aí escrito, você pode ler comigo. Esse texto eu amo demais, porque a Bíblia diz assim, o Senhor já está dizendo, e esse aí é um texto de missões do Velho Testamento. Não foi da grande comissão de Jesus. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo, falta aí o verbo, né? Indo para serem mortos. É tarefa da igreja, irmãos, entender que essas pessoas estão cambaleando, essas pessoas estão indo para a morte. E elas podem estar vivas como você e eu, mas o caminho delas é diferente do nosso. Você sabe que se você morrer agora, você já está na presença de Deus. Mas eles não.
Daqui 7 dias vão fazer uma missa, daqui 7 anos vão fazer, para daqui 70 anos perguntar para alguém, será que o meu parente está no céu? Nós já sabemos que o crente, aquele que foi chamado pelo Senhor, no momento ali, que ele já não está só o corpo dele ali, ele já está em glória com o Senhor, nas regiões celestiais. Mas tem pessoas que não, e nós precisamos de livrá-los da morte, nós precisamos de livrar esses que cambaleiam. Próximo slide, por favor. Agora é a nossa vez, nós lemos um texto, esse texto que você tem nas mãos, eu gostaria que você mantivesse aberto aí, porque nós vamos voltar um pouquinho no capítulo, vamos sair um pouquinho do capítulo 12, mas vamos entrar no 11, logo aí no finalzinho do 11. O fato é que agora é a nossa vez, por quê? O início do versículo, o capítulo 12 diz assim, portanto também nós, ou seja, agora somos nós, agora é eu e você. O texto é muito claro, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós temos que nos embaraçar de todo o peso. Mas o fato, queridos, é que agora é a nossa vez. Próximo slide. Como foi com os nossos irmãos do passado que honraram a Deus? Você se lembra daqueles nossos heróis da fé? Tem algumas lâminas aqui que eu quero mostrar para você, mas no capítulo 11, queria convidar você para ler esse texto, capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, Hebreus 11, 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões. A igreja pode dar um glória? Oh, glória! Não tem leão que come o servo do Senhor, não. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Deus não quer me livrar? Eu não vou negar o nome do Senhor. Eles disseram isso. Agora diz assim, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Jovem, meu irmão, minha irmã, você que tem sido escarnecido lá no seu trabalho. Esses dias conversei com um jovem, falei, mas escuta, você não falou no seu trabalho ainda que você é crente? Não, eu sou um agente secreto. Agente secreto é aquele que ninguém pode saber que ele é agente, né? Ele é um agente, mas ninguém pode saber. Ele não leva a Bíblia porque ele é um agente secreto. Ele não distribui folheto porque ele é um agente secreto. Eu estou em dúvida até se o diabo sabe que ele é crente. Entendeu? Mas vamos deixar isso para lá. Outros, por sua vez, passaram por provas de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Me ajuda aí. Cerrados assim ou cerrados assim? Eu não sei. Foram cerrados por causa do nome que levavam. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, que diz aí, homens dos quais o mundo não era digno. Oh, glória! Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, muitas vezes escondidos nos antros da terra. Por quê? Não sei se você já leu aquele livro As Catacumbas de Roma. Aconselharia você ler é uma história muito bonita dos cristãos de épocas passadas, da Assembleia de Deus, da editora Assembleia de Deus, CPAD do Brasil. Vale a pena, é um estímulo para a nossa fé. Meus irmãos, quem eram esses homens? Versículo 39. Ora, todos estes que passaram por esses reveses aí, obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas eles foram abençoados,
foram corajosos, honraram a Deus, mas aqui está dizendo que eles não receberam a concretização da promessa. Porque Hebreus capítulo 12, 1, que agora é a nossa vez, aí entra o versículo 40 do 11. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ali eles, agora nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o escritor está dizendo, olha, eles fizeram no seu tempo, eles trabalharam, eles honraram o nome de Deus, mas agora é a nossa vez de honrar o nome de Deus. É por isso que o versículo 1 do capítulo 12 está dizendo que nós temos uma grande testemunha. É como se eu estivesse no estádio lutando e aquelas pessoas estivessem ali ao redor dizendo, vai Cornélio, vai meu irmão, você pode, Deus é fiel, vai lá. É como aquela torcida que nós fazemos para o nosso time. A ideia do versículo 1 do capítulo 12 é essa. Essa grande nuvem de testemunha que está rodeando a gente. É claro que eles não estão ali, porque senão isso seria até um tipo de reencarnação, mas é algo no sentido figurado, de que eles fizeram a parte deles e contaram com a bênção de Deus, e nós vamos contar com a bênção de Deus também no nosso trabalho. Amém. Basta a gente querer lutar e não ficar só batendo palma na arquibancada como muitos crentes estão. Agora é a nossa vez. Próximo slide, por favor. Nós lutamos aqui pela cruz de Cristo, nós estamos seguindo a Jesus. Mas eu gostaria só de fazer um desenho com vocês. Vamos lá? Aí você pode ver pequenininho Daniel na cova dos leões. O Daniel ele foi proibido, como qualquer outra pessoa do reino, onde ele morava na época dele, de orar por 30 dias. Eu até falo sobre isso num livro meu que posso te oferecer ali fora, puxaram o meu tapete. Os amigos de Daniel puxaram o tapete dele, convencendo o rei, né? Olha, quem orar a outro Deus pelo prazo de 30 dias, vai para o fosso dos leões. O que o Daniel fez? Ah, bom, agora eu orava com a janela aberta, agora eu vou orar com a janela fechada. Não, o que o Daniel fez? Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel quando soube que o edito estava assinado, ele entrou para o seu quarto, e como ele era de costume, 3 vezes ao dia, ele abria a janela rumo para Jerusalém, e ele orava ao Senhor. Oh glória! Gente que não tem medo de leão, gente que não tem medo do rei, gente que honrou Jesus, honrou a Deus. Próximo slide. Os amigos de Daniel. O rei também vaidoso mandou fazer uma estátua muito grande. Quem não se dobrar diante dessa estátua vai para a fornalha de fogo ardente. Meu Deus do céu, agora? Não, então a gente não vai se dobrar, porque é importante que o nosso coração é de Deus. Oh, mas tem tanto crente dando desculpa, não é verdade? Não, pastor. Esses amigos disseram, tiveram uma chance. Eles não se dobraram, o rei falou, escuta, vocês são da minha confiança. Vocês são homens da minha confiança. Mas eu vou dar mais uma oportunidade. Vou tocar ali a harpa, a cítara, o trompete, o bumbo, vou tocar tudo, o saltério, e vocês vão se dobrar. Rei, nós respeitamos você, vive para sempre. Mas não precisa de tocar de novo a música, porque nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Aleluia. Qual é o Deus de vocês que poderá livrá-los da fornalha? Gente que não tem medo de fogo. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Homens que honraram a Deus em suas gerações, mostraram Deus com força no seu tempo. Próxima, por favor. Aí, de repente, os 3 irmãos de Davi, tudo bonitão. Samuel ficou impressionado com os irmãos de Davi. Esse camaradinho, assim, igual o pastor Cornélio, bonitão demais, assim, sabe? Vai ser esse que eu vou ungir. E, de repente, aqueles 3 irmãos estavam na guerra. E o pai dele, preocupado, o pai de Davi, falou, meu filho, vai lá levar queijo para os seus irmãos.
Por isso dizem que Davi devia de ser mineiro, né? Porque lá em Minas tem bons queijos e tal, mas em outros lugares deve ter também, sem dúvida. Meu filho, vai levar esses queijos e vê como é que estão os seus irmãos, vê como é que está tudo. E de repente Davi chega, está na guerra, e ele vê um gigante, e o gigante se posicionou ali. Alguém aí vem lutar comigo. Se puder me derrubar, nós vamos ser escravos de vocês. Mas se eu derrubar, vocês vão ser nossos escravos. 40 dias, aquela ladainha. E o gigante pisava para frente, o povo de Israel pisava para trás. Aquele menino foi mexendo, porque aquele menino era diferente. Ele falou, eu vou lutar com esse camarada. Mas você está doido, rapaz? Você vai lutar com esse cara? Não. Quem é esse cara? Ele é um incircunciso. Ele não tem a bênção do pai. Ele não, sabe? Eu tenho o poder do Todo-Poderoso comigo. Gente, tem um pastor lá no Brasil, ele diz assim, gente, e com uma testa daquele tamanho, eu não erro a minha pedrinha, não. Você está olhando o tamanho do gigante, o Davizinho está olhando o tamanho da testa, onde ele vai com a pedra. Pum! Ô glória! Meninos que honraram a Deus, não tinha idade para ir na guerra, mas tinha maturidade para derrubar gigante. Meu irmão, minha irmã, é muito sério. Próximo slide, por favor. Próximo. Alguma coisa saiu fora do lugar ali, mas tudo bem. Agora é a nossa vez. De repente é tão difícil para nós tirar de nós um par de sapato e dar para o outro. A gente vai acumulando tanta coisa. De repente é tão difícil para nós fazer missões. Próximo, por favor. Esses irmãos aqui fizeram a parte deles, apontando para o Messias, confiados naquele que Deus ia mandar. E agora nós estamos fazendo a nossa parte, olhando para o mesmo Messias, só que já veio, pela fé, que ele disse, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e na Samaria, e até os confins da terra. E se Jesus nos deu essa tarefa, isso não é impossível de fazer. Pode ser difícil. Vou te dar um exemplo. 11 discípulos. Gostaria de dizer 12, que aí eu coloco Matias também. Mas o Matias não é muito familiar, conhecido nosso, né? O que foi colocado no lugar de Judas Iscariotes. Né? 11 discípulos. Revolucionou o pano de fundo ali do exército do Isso é missões. É você colocar, ao invés de aquela música mundana, é você colocar uma música cristã. De repente, a sua vizinha vai estar ali costurando na parede do lado e vai estar ouvindo uma mensagem que vale a pena ouvir. Porque missões é aqui, é ali e é lá. Mas nós temos que entender que os nossos irmãos, agora é a nossa vez. Os nossos irmãos fizeram, e eles são um espelho para nós, e podemos ver o poder de Deus na vida deles, como foram livrados. Eu estava contando esses dias para uma moça de um milagre que nos aconteceu. Uma menina adoeceu numa viagem dessas, ela adoeceu em Trujillo, no norte do Peru, e eu tive que voltar com essa menina, porque a doença dela estava acabando com o nosso dinheiro. Como eu conhecia a região e falava o espanhol, eu tive que voltar com ela para o Brasil. E a equipe continuou o trabalho em Trujillo e depois foi para o Peru, no Equador. Foi para Quito, no Equador. Desculpa. Meus irmãos, quando nós chegamos em Cochabamba, eu dei uma última injeção na menina, fomos numa farmácia, procuramos lá uma bioquímica, porque não dava para pagar o médico e o remédio, então fomos numa farmacêutica, encontramos uma que era formada no Brasil, falava português, nos deu uma paz muito grande. Aplicamos a última injeção na menina, o dinheiro acabou. Acabou. Olha para o lado, gente, onde eu estou? Estou num país estrangeiro, numa cidade que eu não conheço ninguém. De repente chega uma moça e diz assim, vocês são missionários do Brasil? Somos. Deus mandou colocar isso aqui no bolso de vocês. Deus se encarrega de abrir as portas.
Deus se encarrega de passar a mão na nossa cabeça e dizer: eu estou contigo, mas agora é a sua vez de glorificar o meu nome. Você é alguém, você tem um cargo de confiança no reino. Eu confiei em você. Você pode ficar tranquilo que você vai ter para as suas necessidades. Mas quantas vezes estamos preocupados com isso? Aliás, quando nós saímos para fazer essa viagem, no segundo trem que nós pegamos, antes de sair do país, um missionário que era da Bolívia falou assim: mas esse dinheiro não dá para chegar nem em La Paz. E a gente ia até no norte do Peru e depois até no Equador. E fomos. Quem era aquela moça? Quem é você? Não, eu moro em Belo Horizonte, eu sou uma engenheira civil, Deus abençoe vocês. E subiu no meio daquela multidão de turistas. $138 foi o dinheiro para a gente poder chegar até Corumbá. E aí com os remedinhos, com comprimido, com coisa, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é só a gente ter disposição, mas agora é a nossa vez. Você vai dar contas disso, porque agora é a sua vez de fazer a diferença em o nome do Senhor. Próximo slide. Agora é a nossa vez de desembaraçar de todo o peso. O versículo 1, além de falar da grande multidão, ele fala que é hora de desembaraçarmos de todo o peso que tenazmente nos assedia. Se você quer ser alguém usado por Deus, homem de confiança, mulher de confiança de Deus, você tem que pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a desembaraçar de todo o peso, de tudo aquilo que tenazmente me assedia e que eu não glorifico. Imagine se você vai fazer uma corrida com um peso nas costas. Você pode correr, você vai correr 100 metros. E a nossa corrida é de longa distância. Não pode ter pecado, não pode ter coisas, não deve ter traumas nisso. Quantas vezes os pastores estão aqui dizendo: olha, a palavra de Deus quer, deixa o seu fardo aqui, na presença de Deus. Mas você precisa de aprender a perdoar. Você precisa de aprender a liberar perdão, ou pedir perdão, melhor dizendo. Você precisa de atentar mais para aquelas situações que te pegam quando você está sozinho, na sua privacidade. Aqueles pensamentos que fazem você voar no mundo, que não tudo é verdadeiro, diz o apóstolo Paulo, e nisso não ocupe o vosso pensamento. Tem muitas coisas que querem fazer a gente se embaraçar, para a gente não glorificar o nome do Senhor. E a gente vai indo. Como eu disse para você, eu sou casado há 24 anos, amo a minha mulher, mas não significa que eu tenho que tolerar algumas coisas e ela tem que tolerar. Claro que no amor é assim, a gente tem que abrir mão de coisas. Mas tem algumas coisas que nem ela nem eu abrimos mão. E uma das coisas, quando começou a nascer os meninos, né? Tal, porque fralda, porque não sei o quê, e chegar tarde na igreja, eu falei: negativo, tem que chegar na hora. Nós somos gente de confiança do Senhor. Não é porque eu ganho para ser pastor. É porque Deus me colocou aqui como um cargo de confiança. Eu saí de uma igreja em São Paulo e a minha esposa perguntou: e aí, como é que está? Como é que está a igreja lá? A gente ama muito aquela igreja. Olha, o pastor é muito bom, mas ele sempre chega 10 minutos depois da hora. Meu Deus, o pastor chega 10 minutos depois. Diferente, estranho, né? Nós temos que nos desembaraçar de algumas coisas. Temos que colocar o que é prioridade no lugar. Estou dizendo da hora, mas pode ser outra coisa na sua vida. Você pode adaptar para você. Como casal, todos os dias, não agora nesse semestre que estamos separados temporariamente, porque não saiu o visto ainda para toda a família, mas toda manhã eu quero orar com a minha esposa. Eu quero ter um lar forte, eu quero olhar para ela e dizer: querida, eu te amo, e Jesus nos ama, Jesus vai usar a gente. Mas que coisa difícil, tem que lutar por isso. Não pense você que é só sentar ali, já está tudo prontinho, não. O inimigo começa de manhã cedo já querer tirar a gente para poder a gente não orar junto, e aí passa quase não, 24 horas juntos, e não lê a Bíblia, e não ora junto como marido e como mulher. E o diabo vai ganhando espaço. A gente precisa de desembaraçar de algumas coisas. Pensamentos, coisas ruins. Próximo, por favor. E aí nós precisamos de aprender também, agora é a nossa vez de correr
com perseverança. Você é daquele que começou a ler a Bíblia várias vezes e nunca terminou? Não, esse ano, 1º de janeiro, Senhor, eu faço propósito, eu vou ler 4 capítulos todo dia. Aí você lê 4, ai que bênção. Ai, mas a Bíblia é tão gostoso, né? Tão bom. Aí, no segundo dia, hoje eu vou ler só 2, mas amanhã eu leio 6. Entendeu? Quer dizer, eu leio menos hoje, amanhã eu compenso. A gente não tem perseverança em coisas pequenas. Gente, eu tenho comigo algo. Você sabe quanto tempo dura para você ler um capítulo da Bíblia, se você ler assim, correntemente? Um capítulo grande da Bíblia. Exceto, é claro, o Salmo 119, uma exceção. Mas você sabe um capítulo grande aí, com 50, 60 versículos? 3 minutos. Você pode ler um capítulo por dia. Você vai gastar só 3 minutos. Mas a gente não persevera. Pois a gente não cresce, não conhece a Bíblia. Esses dias fomos fazer uma peça teatral lá, o irmão saiu com um negócio, eu falei, não, para com isso. Não, porque a Bíblia não fala isso. E ele afirmava que a Bíblia fala. Eu falei, meu irmão, eu posso te provar. Eu só não quero te humilhar na frente dos irmãos aqui. Falei no ouvido dele. Eu posso te provar. Só não quero te humilhar aqui na frente dos irmãos. Você vai ficar envergonhado. Mas, então como é que é? O certo é isso. Pessoas que não leem a Bíblia. É sério, queridos. Nós temos que perseverar nas missões. Essa igreja começa a fazer missões, já está fazendo há tanto tempo, mas a ideia é perseverar. Sabe por quê? Pastor Oswald Smith, pastor da Igreja dos Povos do Canadá, já está com o Senhor. Ele disse, a luz que brilha longe, perto brilha muito mais. Essa luz aqui, pastor, tem que continuar brilhando longe. E quando ela estiver brilhando lá longe, aqui está todo mundo cheio de luz. Aqui na redondeza é inconfundível isso. Meu irmão, agora é a nossa vez de, próximo slide, de seguir olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quem fez você crer foi Jesus. Você precisa de continuar olhando para Ele. Eu li uma piadinha muito sem graça esses dias, eu tenho medo das piadas evangélicas, mas eu só retrato para vocês, trago para vocês verem a que ponto chegam as brincadeiras de crentes, que a minha mãe me ensinou com muita reverência. Meu filho, na hora do almoço, não é hora de falar de pastor, não é hora de falar de ninguém, em momento nenhum é hora disso. Minha mãe me ensinou sempre isso. E piadas com o nome de Deus, porque aí Deus falou, e a gente vai contando piadas assim, né? Mas esses dias eu li uma que eu fiquei envergonhado. Esse diabo é tão sem vergonha que até no meu nome mesmo eu expulso ele. Você já pensou um negócio desse? Você está brincando com coisas espirituais. No campo missionário, uma vez, um irmãozinho lá, vendo que alguns irmãos novos na fé cresceram muito, ele começou a querer desafiar o diabo. Diabo, você não me vence não, diabo. Eu estou aqui, ó, você não me vence. O diabo deu uma paulada nesse camarada. Jogou esse cara no chão. Eu fui tratar aquilo ali, era quase meia-noite. Pastor, vem aqui que eu não sei o que acontece com o meu marido. Homem da minha confiança na igreja. Era uma dor de cabeça, aquele homem suava, aquele homem tremia, aquele homem quase que subia na cama assim. Ele desafiou o diabo. Ele não falou em nome de Jesus, você está vencido. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Depois de muito, aquele irmão não queria falar, falou, olha, eu vou orar com você, vamos embora, porque já é 2 horas da manhã. Quando eu estava lá no portão, ele me disse, a mulher mandou me chamar. Pastor, ele quer falar com o senhor. Aí ele me contou tudo isso que eu estou contando para vocês. Hoje, meio arrogante, ou muito arrogante, eu desafiei o diabo. Você não foi chamado para desafiar o diabo. Você foi chamado para pregar o nome poderoso de Jesus, que já o venceu lá na cruz, há 2000 anos atrás. Queridos, você tem que olhar para Ele. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu sou bom, aqui ninguém segura, a minha igreja é a melhor.
Sai para lá, em nome de Jesus, Satanás. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, eu quero terminar. Não sei como é que está nossas lâminas aí. Vamos lá? Conclusão. Tá certo, cheguei na hora certa. Tem um ditado chinês que diz assim: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Sabia disso? Você já viu aquele irmão que só dá uma desculpa? O cara não quis, depois, não, sabe o que é, pastor? Irmão, se você quiser ser alguém usado por Deus, você fala com ele agora: Senhor, eu não quero ficar dando desculpa não. Você quer ser uma mulher de verdade, um homem de verdade? Fale a verdade. Esses dias o irmão me ligou, era 9 horas da manhã, eu estava dormindo. Eu tinha passado a noite numa situação resolvendo um problema de casal. E eu sempre levanto 5h30 da manhã para mim ter um tempo com Deus, que eu quero começar na presença de Deus. Mas nesse dia eu não aguentava e não coloquei o despertador e fui. O irmão me ligou 9 horas. Pastor, eu te acordei. Eu falei, você me acordou. Mas não tem problema. Qual é o problema? Ai, pastor, desculpa. Fala, meu irmão. Para de bobeira. A gente fica naquele, nossa, pastor dormindo 9 horas da manhã. Nossa, meu Deus. É preferível, não, meu irmão, hoje, 5h30, eu estava orando por você, meu querido. Demagogia, em nome de Jesus. O diabo só vai ganhando custo na nossa vida. Então quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Próximo slide. E você já entendeu que se você não se dispuser, a escuridão, a febre, a doença, a sujeira, a poluição vai tomar conta? Você já entendeu isso? Próximo. Se a luz que há em ti não brilhar, como disse Jesus, que grandes trevas serão. Eu estou falando para uma igreja. Eu costumo pregar para a igreja, a não ser nas minhas jornadas missionárias, como no programa de rádio que Deus está nos dando agora, na rádio que temos lá em Long Island. Mas o apóstolo Paulo falava para os irmãos: aquele que furtava, ele fala para os irmãos lá de Éfeso, tinha algum irmão ali que a bicicleta dele sumiu, a carteira do outro, sei lá o que aconteceu. Olha, aquele que furtava, não furte mais. Não estava falando para as pessoas do mundo, estava falando dos crentes. Que agora é a nossa vez de dar testemunho, de ser diferente. Próximo, acho que já terminou. Você pode orar e você pode contribuir para a obra missionária. Eu queria alentar você, eu sou missionário há muitos anos, e uma das coisas que nós fazemos todo dia quando a gente vai comer, todo dia, é orar para que não falte o alimento na mesa dos missionários. Comece assim, comece orando. Na hora que você se reuniu lá, seu filhinho, ele não vai esquecer mais disso. Aquele cofrinho vai estar ali, olha, isso aqui é para a gente mandar para o missionário no mês das missões, ou no mês que vem, o pastor vai direcionar e etc. Mas todo dia, Senhor, tem missionários comendo uma comida tão diferente daquelas do país dele. Abençoa que eles possam comer com alegria. Você vai dormir, tem missionários dormindo na selva, às vezes em situações inóspitas. O seu filho vai mudar para uma outra cidade, às vezes filhos de missionários de 11, 12 anos já têm que ir morar numa outra cidade, porque na tribo em que eles estão não tem estudo para eles, eles não podem ficar sem estudar. Sabe que é uma mãe se privar do filho com 11 anos de idade? Você pode orar por eles. Você vai estar abençoando a obra missionária. Você pode contribuir. O pastor Oswaldo Smith me ensinou a contribuir para missões. Ele colocou no envelope assim para a igreja dele, uma igrejinha pequena, 180, 200 membros. Vou orar por eu, né, o nome da pessoa ali. Então, eu, Cornélio, prometo orar 30 dias por missões. E vou pedir a Deus tanto. E se Deus me conceder, eu vou entregar para a obra missionária. Era um milagre de Deus. Eu experimentei isso no Paraguai, numa igreja pequenininha, numa igreja que era ainda um campo missionário. E quantos milagres a gente começou a fazer, a
em nome de Jesus, no Paraguai e fora dele. E Deus começou a abençoar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa orava 30 dias por um dinheiro. E eram meninos que eu ajudava a fazer suco, a colocar na garrafinha o suco para poder vender nos ônibus da cidade. E eles começaram: Senhor, eu quero dar 50 mil guaranis. 50 mil guaranis deve ser o quê? Uns 10 dólares, 12 dólares mais ou menos. Eu quero dar 50 mil guaranis no final do mês para as missões. Ah, mas era tanto testemunho. Era tanta menina, tanta mulher, tanto homem. Passando lá: pastor, com 3 dias o Senhor já me deu o dinheiro. Pastor, com 8 dias o meu patrão que estava me devendo e não queria pagar, ele me pagou. Pastor, uma pessoa veio na minha casa e estava me devendo há 8 anos. Ele veio e me pagou o dobro. Ou seja, aquilo que eu prometi para o Senhor, eu vou dar. Mas ele me pagou o dobro, eu ainda saí ganhando nisso ainda. Oração e contribuição missionária. Eu não sei se você entendeu a mensagem de hoje, mas agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de dar testemunho onde nós estamos, de fazer a obra onde nós estamos, mas também de orar e contribuir por aqueles que estão indo para outros lugares. E quem sabe Deus pode chamar pessoas aqui. E eu vou alertar vocês, jovens e adultos. Abraão foi chamado para começar o povo judeu com 75 anos de idade. Para Deus não tem idade, não. Abra o teu olho. Creia que esse Deus usa. Esse Deus não tem descarte com ele, não. Ele chamou, ele capacita. Esse Deus é tremendo. Mas eu queria orar por você, queria orar com você. Eu não sei se você quer uma graça de Deus especial. Não sei, você quer ter palavras de vida eterna na sua boca para falar. Se você quer contribuir mais e não tem conseguido, o diabo tem travado. Se você quer orar mais, mas você tem preguiça de orar. Hoje é um dia de tratar com a gente, que agora é a nossa vez. Se você gostaria, vem aqui, eu quero orar com você.